faz nossa vida, Pai. Louvado, engrandecido seja o seu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso Rei Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Só tenho a agradecer por tudo que você faz na nossa vida, Pai. Peço humildemente, Pai, que o Senhor enche da sua unção na nossa vida e nossos corações, Senhor. Blinde nossa mente, nosso coração de toda seta maligna, Pai. Nos revista, Senhor, da sua armadura, Senhor. Peço humildemente a ajuda do Senhor para andar nos caminhos, colocar em prática a sua palavra, Pai. E que a sua palavra, ela possa habitar nos nossos corações, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, buscando a sua presença, meditando a sua palavra, Senhor. Porque sabemos que nos dias atuais, em muitos países já não existe mais a liberdade. Na China, na Coreia do Norte, nos países. Então, hoje nós somos privilegiados por estar meditando a sua palavra e ouvir. Peço humildemente, Pai, que o Senhor use o pastor Fábio como instrumento nas suas mãos para levar a sua palavra. Para abençoar a vida do irmão Ezequiel, o presbítero Francisco, o diácono Gustavo, o pastor Jones, os pastores, toda a igreja, Pai. Obrigada por esse momento, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, em nome santo e glorioso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, diácono Douglas. Deus abençoe sua vida. Amém. Continua assim. Você vai ver Glória a muitas Deus. coisas ainda que Deus vai fazer na sua vida. Não só na vida do Douglas, mas do Ezequiel também, em nome de Jesus. Continue assim nessa pegada. Vamos lá, né? Amém. Então, o versículo aqui que a gente vai começar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô. Tá. Aqui tá bom o som. Beleza. O texto hoje é Lucas capítulo 6, versículos 17 ao 19, né? E diz assim a palavra de Deus. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinha de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, pessoas que vieram para ser ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava todos. Essa última passagem importante, ó. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros ou malignos foram curados e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Aleluia. Eu gosto bastante dessa passagem. Claramente nós vemos aqui, né, o contexto das curas realizadas pelo Senhor Jesus, né, onde ele estava, as pessoas queriam tocá-lo, porque dele emanava poder. Eu já comentei aqui, né, que as pessoas elas sentiam um vazio enorme. Quando Jesus chegou, esse vazio foi preenchido de uma maneira que elas decidiam segui-lo, elas decidiam buscá-lo pelo impossível, né, pela cura que aquilo que acontecia na vida deles, né? Então, o que a palavra nos fala, né, de tudo isso, né, que quando as multidões elas de fato seguiam, né, seguiam Jesus para ouvirem, serem curados de suas enfermidades, fora aqueles que eram atormentados, né, por demônios. E a verdade é que por onde o Senhor Jesus passava, ali aconteciam os mais variados milagres, né? Então a gente tem alguns exemplos bem interessantes aqui para a gente refletir. A gente tem aí o milagre do leproso, né? Lucas, vamos pegar aqui Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra vinha em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar.
Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Ainda no mesmo livro de Lucas, no capítulo anterior, no capítulo 4, versículo 38 e 39, a gente vai ver a sogra de Pedro. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão, Pedro, estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ainda no livro de Lucas, nós temos no capítulo 8, no versículo 43 ao 48, que diz: nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto. Quando no mesmo instante lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem tocou o Senhor? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, e diante do povo declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira e como naquele mesmo momento fora totalmente curada, ao que Jesus afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 35, também diz: outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguindo em direção ao mar da Galiléia, passando por Sidom e atravessando a região da Decápolis. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar. E lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro ordenou: Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Aleluia! E aí nós temos também o cego de nascença, também no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então tenho dito essas palavras, cuspiu no chão e fez o barro com saliva. Em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Então a gente vê aqui vários milagres, né? O apóstolo João, ele ainda diz que se todos os milagres operados pelo Senhor Jesus fossem relatados um por um no mundo inteiro, não caberiam nos livros que seriam escritos. Essa é a grande verdade. Então, assim, muitas coisas aconteceram, muitos milagres aconteceram. Jesus ensinou durante 3 anos, né, os seus discípulos.
Ele investiu tempo para que eles aprendessem e dessem continuidade após a sua ressurreição e ascensão aos céus. Ele deixou um legado para os discípulos, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, né? A gente encontra isso em Lucas 24, 47 e 49. E aí, assim, eles deveriam também formar discípulos de todas as nações, que nós também vemos lá em Mateus 28 e 19. Então, ou seja, foi dada uma ordem, foi deixada uma ordenança para os discípulos e para nós, né, que somos os seus discípulos. Né? Os discípulos, eles eram testemunhas das coisas que aconteceram e que deveriam aguardar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. E nós podemos ver isso daí lá em Lucas 27, 48 e 49. Vamos entrar nele lá para a gente poder ler essa passagem. 27, 24, 48 e 49. E vós sois testemunhas desses fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, o Espírito Santo. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Então, eles foram comissionados para uma missão deixada pelo próprio Senhor Jesus. No entanto, eles precisavam ser capacitados para a grande obra. Precisavam de capacitação. E nós vamos ver ao longo desse estudo que os discípulos eram medrosos, eles eram pessoas comuns. Né? Em Atos capítulo 1, no versículo 8, vou entrar lá. Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus promete a eles, né, o poder, né, que é a unção. O poder a ser derramado pelo seu Espírito Santo, pregando o reino desde Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Né? Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, o Senhor Espírito Santo realizou uma transformação muito grande no caráter de cada apóstolo. Então a gente vê que eles foram treinados por 3 anos, onde foi tudo, onde Jesus ensinou tudo acerca do reino de Deus e como eles deveriam fazer. Esse é o ponto importante. Né? Durante esses 3 anos que eles conviveram com o Senhor Jesus, o Senhor ensinou detalhe por detalhe, praticamente pegou eles pelas mãos e falou: vocês vão fazer desta forma. No entanto, a verdade é que eles ainda não estavam prontos. Né? No próprio dia da ressurreição do Senhor Jesus, ele aparece diante dos discípulos e sopra o Espírito Santo deles, sobre eles. Né? E diz em João capítulo 20, versículo 22: Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo havia sido derramada sobre cada um deles. Né? Dias depois, antes da ascensão do Senhor Jesus, ele orienta que seus discípulos deveriam ser revestidos de poder para se tornarem as testemunhas dele. Que nós lemos lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, assim que eles foram revestidos de poder, o Senhor Espírito Santo trouxe liberdade, ousadia e confiança, que são atributos que no passado eles não possuíam, mas que agora eles tinham e haviam sido fortalecidos, renovados para pregar o Evangelho a todos. Então nós podemos ver ali em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz: E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhes concedia. Em Atos capítulo 4, versículo 31 diz: E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Em Atos capítulo 9, no versículo 31 diz: Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Então, o que nós podemos ver? Nós vemos que a mudança, antes eles eram homens medrosos, homens sem coragem, e vemos agora pessoas totalmente diferentes. Nós vemos pessoas ousadas, e que ainda estavam aprendendo com essa nova vida. Essa é a verdade. Então eu vou passar alguns exemplos dos discípulos antes deles serem revestidos do poder do Espírito Santo, antes deles serem capacitados, com o poder, para que exatamente eles pudessem sair e pregarem a palavra, assim como aconteceu com Pedro, que num discurso ele foi usado de uma maneira que 3.000 pessoas se batizaram. Então nós temos, eu vou trazer alguns exemplos interessantes, à medida que vocês tiverem dúvida pode interromper, tá? Em Marcos capítulo 4, no versículo 38 diz: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos. Olha aqui, a gente tem aqui um exemplo, de quando os discípulos ficaram desesperados em meio a uma tempestade, quando eles estavam atravessando o mar da Galiléia. Então, ou seja, mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus convivendo com eles, eles tinham medos, eles não tinham coragem, eles eram vacilantes na fé. E Jesus sabia de tudo isso. Nós temos um outro exemplo aqui de Pedro vacilando na fé quando ele caminhava pelas águas e afundou. Mateus capítulo 14, versículo 28, ele fala: Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha só, ele vê Jesus, primeiro eles pensam que era um fantasma, e aí Jesus: não sou eu, e aí o Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ali ele teve fé. Então Jesus disse: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas. Ele caminhou, ele teve um ato de coragem, um ato de fé, e ele começou a caminhar. E a Bíblia diz que ele andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. E aí ele grita: Senhor, salva-me. Então, ou seja, ele teve um primeiro ato de fé, ele se impulsionou, ele se jogou, até pelo temperamento dele. Só que quando ele olhou para o lado, quando ele viu o que estava acontecendo, que de fato ele estava andando sobre as águas, ele duvidou. A fé, aí a natureza de Pedro falou mais alto e aí ele afundou, Eu tinha comentado aqui, antes, quando Jesus caminhava pelas águas, os discípulos temeram, achando que ele era um fantasma, ainda no mesmo capítulo de Marcos, no versículo anterior, no versículo 26, quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: um fantasma, e gritavam de medo. Os discípulos fugiram quando Jesus foi preso. Acho que esse também foi o mais impactante, Mateus 26,
versículo 56 diz: Todavia esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas, e assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Todos fugiram, não ficou um com ele. Então, assim, comprova que quando o Senhor Espírito Santo ele habita na vida de uma pessoa, ele transforma ele muda da água para o vinho. Então, eu quis trazer aqui para vocês, realmente para vocês entenderem a vida dos apóstolos pré-ressurreição de Cristo e após a ressurreição do Senhor Jesus, né? Então, outro ponto interessante: o Espírito Santo, ele, de fato, muda da água para o vinho uma pessoa. O Espírito Santo também, ele faz uma transformação, que ele quebra todo tipo de paradigma que envolvia as pessoas daquela época. O que é paradigma? Paradigmas são padrões, tudo aquilo que você segue um padrão, tudo aquilo que é comum todo mundo fazer igual, isso é um paradigma. E aí vem uma pergunta que o Senhor faz pra gente, inclusive para mim, para todos nós: o que em minha vida tem tornado um paradigma, um padrão? Isso é algo para vocês refletirem, né? Não me respondam para vocês mesmos, né? Então é algo que eu preciso parar, pensar, como tem sido minha vida espiritual ultimamente, né? Será que eu estou preso a algum padrão que foi estabelecido, em que eu acho que aquilo eu tenho que fazer e eu estou patinando naquilo lá? Porque a gente vê claramente aqui pelos exemplos pessoas que, mesmo estando com Jesus, eles eram vacilantes na fé. Eles largaram o Senhor Jesus quando o Senhor foi preso. Imagina, você está com Jesus, a polícia vem te prender, você sai correndo e larga ele lá. Foi o que aconteceu com eles, né? Jesus estava dentro do barco, o barco estava afundando e eles estavam com medo. Pode falar, Douglas. Então, assim, Pedro é um exemplo, assim, né, do que aconteceu, porque sempre, às vezes, nas orações, eu peço coragem a Deus nesse sentido, para que na hora do aperto mesmo, quando ocorrer, né, porque a gente sabe que tem muita coisa para acontecer, a gente não negar, né, não negar Cristo, porque eu posso falar assim, né, mas e na hora da pressão, na hora, né, que Deus, né, aumente a nossa fé, né, para que jamais, né, venhamos, né, se for preciso, a gente morrer, né, pela causa do Evangelho. Ninguém pode se sujeitar, né, ao Estado, às coisas, né? A gente sabe que o anticristo está chegando, né? E tem muita coisa acontecendo, né? Por enquanto nós vivemos numa paz, né? Vamos dizer assim, a gente vive uma época onde você pode pregar a palavra tranquilamente, né? Você tem uma lei que te permite, uma lei no Brasil que te permite. É o Estado laico. Exatamente. Então você pode pregar, desde que você não ofenda o outro, você é livre para expressar o que você achar, né? No nosso caso, a gente é livre para expressar Jesus, né? Mas uma situação onde a partir de agora é proibido. Como é que será a nossa reação? Esse é o momento, né? Exatamente. É uma pergunta. Esse não é um cenário comum no Brasil, né? A gente não vive isso. Nós não temos isso. Nós nunca viveu-se isso. Mas se amanhã muda tudo, se amanhã entra um presidente novo, muda o decreto e fala: a partir de hoje é proibido, igual é lá na China, na Coreia, nesses lugares, qual vai ser a nossa reação? É uma coisa para a gente perguntar, a gente tem que parar e analisar, porque isso é algo que ninguém viveu. Até aqueles que buscam a Deus de uma maneira assim, mais que todos, né? A pessoa realmente tem uma vida assim, 24 horas com Jesus, até pelo propósito que essa pessoa é chamada. Como é que ela vai reagir? Será que as pessoas realmente vão abandonar a fé? Vão apostatar da fé? Nós não vivemos isso, mas
a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente tem que estar preparado. E Jesus, sempre pedir a Deus, né? e Jesus tem que ser, nós temos que viver, né, seguindo os passos dele, independente do que as pessoas dizem ou falem. Nós temos que vivenciar Jesus. Seu trabalho, eu vou vivenciar Jesus ali. Eu vou procurar aplicar o que ele ensinou lá, ser amoroso com as pessoas, né? No meu familiar, porque nós somos um exemplo, né? Nós precisamos respirar Jesus 24 horas por dia. E quando eu falo respirar, e quando eu falo respirar Jesus, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de ser religioso, eu estou falando de você aplicar a palavra de Deus na sua vida, né? E que as pessoas não entendem, porque já pergunta lá, qual é a sua denominação, qual é a sua igreja, né? Então a gente explica, né, com a igreja na internet, alguns entendem, outros não, ficam achando estranho, mas cada um tem um ponto de vista, mas é porque é aquilo que o senhor acabou de falar, né? Jesus é uma coisa, religião é outra, é duas coisas distintas, né? Exatamente. Mas o Senhor, né, trabalha, né, na vida, no coração, né, de cada um e vai, né, transformando, né? Eu vi a Ludwina aí. Paz do Senhor, Ludwina. Eu tô aqui. Tô aqui desde o início, pastor. Eu tava quietinha. Paz do Senhor. Glória a Deus. Desde o início. Amém. Então, realmente o que o Senhor falou que temos que respirar Jesus, né? E quanto mais a gente respirar, mais a gente vai ficar parecido com ele. E assim, na minha opinião, né? Minha opinião pessoal, eu acho que a marca registrada de um verdadeiro cristão que segue Jesus, eu acho que é a humildade. Exato. E o amor, né? A humildade, o amor e a simplicidade. Né? Eu acho assim, o cristão ele tem que ter a humildade, o cristão que segue realmente a Cristo. Porque não combina, né? Um cristão arrogante, soberbo ainda, não combina, não. E a gente vê ainda muitos, né? A gente ainda vê pessoas que se diz cristã e age dessa forma. Com arrogância, com soberba, com... Falta amor, né? Porque, como Paulo diz, né? O amor é o maior, né? Tendo amor, o maior dom. Então as demais coisas... É isso aí. Amém. É isso mesmo, então, pastor, eu concordo. Pode falar, Douglas. O senhor comentou sobre assim, que o Espírito Santo ele faz assim, muda, né? Transforma. E eu vi um testemunho na internet de eu não sei se ele é pastor, mas ele era assim, como é que pode dizer? Ele era estudante de filosofia. Que, né, ele lia muito livro, já tinha lido a palavra. E para ele, né? Para ele era indiferente, ele já tinha lido a Bíblia todinha, mas para ele, assim, era como se fosse um livro qualquer, a Bíblia. Aí ele conta no testemunho que foi para uma faculdade. Tinha uma irmã crente, né, que fazia faculdade lá. Ele disse assim, ó, eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Ela disse que todo se achando, né? Aí, resumindo, ela convidou ele para ir pro culto. E ali ele foi tocado pelo Espírito Santo de uma forma que ele chorou, ele sentiu o poder de Deus ali. E mudou a vida dele, né? E, resumindo, quem acabou dando nó nele foi Jesus, né? Ele achou que ia dar um nó na cabeça da irmã e ele queria conhecer mais Jesus, tal, foi empolgado, e na Bíblia mudou. Então, é maravilhoso quando, né, o Espírito Santo toca e transforma. Né? Então, verdade. É só isso mesmo. Eu concordo. Faz sentido. O testemunho muda tudo, né? Eu não sei se esse de filosofia era um escritor. Esqueci o nome dele. Eu não sei o nome dele. É Carlos Braga, é? Ricardo Braga. Não, tem um outro escritor que se converteu lendo sobre Jesus.
É o Augusto Cury, né? Ele mesmo. Ele mesmo. Eu acho que é. Foi Augusto Cury que se converteu escrevendo sobre Jesus. Olha que... o segredo é o coração, né? A Liduína tocou num ponto assim, muito relevante, que é a questão da humildade, né? A gente tem que ser humilde, né? Porque infelizmente hoje nós vivemos uma sociedade que é assim, as pessoas têm suas opiniões e elas sempre se colocam acima dos outros, né? Elas não têm respeito pela opinião alheia, né? Se não é o que eu acredito, você está errado. E mesmo nós, quando a gente respirando Cristo, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, né? Porque a gente não veio aqui para brigar, né? Para forçar as pessoas a pegar pelo colarinho e falar, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Não é assim, né? Nós precisamos ser humildes, né? E humildade não. Falar de Jesus, e se a pessoa não aceitar, que Deus te abençoe, e que Ele proporcione... Porque a pessoa não pode, né, apontar o pecado do outro logo de cara, né? Exato. É julgamento, né? Quase um julgamento, né? Então, e aí as pessoas às vezes têm uma certa... muitos falam assim, mas a Bíblia diz que nós iremos julgar, e se julgar, julgue com a reta justiça. Sim, mas quando a gente aponta o dedo pro outro, a gente está criticando, né? O julgamento é no sentido de crítica, né? Apontando o dedo que ele está errado e nós estamos certos. E eu acho que o que eu penso é que o cristão, ele tem que ser uma pessoa que onde ele fala com amor, e se alguém contesta ele, ele se cala. Amém, eu respeito a sua opinião, que Deus te abençoe. E ele continua fazendo o trabalho dele, porque não somos nós que convencemos a pessoa, é o Senhor Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz que nada é por força, nem por violência, mas tudo é pelo meu Espírito. Acho que está em Zacarias, se eu não estou enganado, tenho certeza. É verdade mesmo. Não é por força, porque pelo Espírito. Nem Jesus foi obrigado, né? Exato. Se você vê Jesus, você vê em algum momento o Senhor Jesus, ele debatendo, criticando, me fez agora, o próprio Espírito Santo me fez recordar numa passagem, vamos usar lá em Mateus 27, deixa eu achar ela aqui. Olha só, Mateus capítulo 27. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Deixa eu achar outra passagem. No versículo 11 diz: Jesus foi conduzido à presença do governador e a este o interrogou. És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus. Tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos anciões, mas ele nada respondeu. Olha só que interessante. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: a quem desejais que vos solte? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado Messias? Isso porque tinham conhecimento de que o havia entregado por inveja. E conhecendo que, estando Pilatos sentado no trono e aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muita coisa sofri por causa dele.
Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciões influenciaram a multidão a exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles. Dia dos Pais no Tim Black tem o melhor preço do mercado do Galaxy S22 5G. As propagandas aqui, perdão. Exclamaram eles, Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbraveja ainda mais furiosa: crucifica-o. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo, esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então, assim, o que a gente vê é que em nenhum momento você vê Jesus debatendo, gritando, esbravejando. E aí você vê o caráter dele, né? E é esse caráter que a gente busca, né? É isso que a gente busca ser, né? Ele passou por tanta coisa, né? Aqui ainda no versículo 28 diz: despojaram-no das suas vestes, o cobriram com manto de vermelho, trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça, puseram em sua mão direita um caniço, e aí começaram a escarnecer dele. Aí você olha outras passagens, os sacerdotes enfurecidos com o que estavam acontecendo, e ele não arruma confusão, né? Ele realmente fazia a parte que era cabida. Pregava o evangelho, né? Fazia maravilhas no meio do povo, mas você não via ele discutindo, né? Ele falava aquilo que era correto, né? Mesmo aquela mulher lá que ia ser apedrejada, e ele fala, né? Aquele que nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou. Então, eu acho que esse é o nosso grande exemplo, né? Pode falar, Douglas. Então, pastor, o Senhor Jesus, ele falava com autoridade, né? Ele falava assim com firmeza, né? E os fariseus não aguentavam, né? Eu olhava assim, mas como é que pode tanta sabedoria? Ele era o filho de Maria, do carpinteiro, se ficava, né? Pasmo, né? Então, mas ele você não vê ele discutindo, né? Não. Você não via. Assim, mas ele, né? Ele falava, né? Assim, com firmeza, né? Exato. Não, mesmo quando ele foi preso, os discípulos se enfureceram, né? Pedro cortou a orelha de Malco, e ele inclusive falou para Pedro: aquele que vive pela espada morre pela espada. Então, e ainda ele curou a orelha de Malco, né? Então você vê a atitude dele, porque isso era dele, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ter, né? Aí tem um exemplo aqui, a gente vê, olha a transformação que o Espírito Santo de Deus fez na vida de Pedro, né? A gente vê ele no passado negando Jesus por três vezes, né? Mateus, do capítulo, ainda no capítulo 26, ele diz assim, né? No versículo 71: saindo em direção à entrada do pátio, foi ele conhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali achavam, exclamando: este homem estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, olha só, ele jurou, o negou uma vez, mas afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia.
Então ele começou a jurar e pedir a Deus que o amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade. Olha só que absurdo. E exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se levantou da palavra de Jesus que lhe advertira. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Deixando aquele lugar, chorou amargamente. Agora, tem um versículo chave aqui muito importante, né? Que ele diz assim: com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. O nosso modo de falar tem que ser exatamente igual ao de Jesus, para as pessoas, exatamente quando baterem o olho na gente, falar: poxa vida, o Douglas ali do hino Ezequiel, o Fábio, cara, eles são de Jesus, cara, porque eles têm um jeito de falar diferente, né? E é isso que o corpo de Cristo tem que ter, falar a mesma língua, né? E as pessoas têm que olhar e já identificar. Você não precisa ter uma Bíblia debaixo do braço, andar de terno e gravata, fazer várias coisas aí para o seu estereótipo ser de um crente, de um verdadeiro cristão. Mas na verdade, as suas atitudes, quando a pessoa bate o olho e fala: esse cara aí é de Jesus, ele é crente, ele é diferente dos outros. Então você não precisa de nada disso, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ficar dentro de nós, né? E aí, continuando, né, a gente vê um Pedro que negou Jesus por 3 vezes. E aí, depois do revestimento de poder, depois que eles foram ali revestidos com o poder do Espírito Santo, dando ousadia, né, serem capacitados com sabedoria, com os dons do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 14, diz que aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção a minhas palavras. Olha só, um homem que mal sabia falar direito, né? A própria Bíblia diz que eles eram iletrados, mas que agora ele recebe uma capacitação sobrenatural para quê? Para pregar, e ali 3 almas foram convencidas pelo Senhor Espírito Santo. Então Deus usou Pedro, um homem simples, né? Um homem talvez brutalhão, um cara grosso, né? Que às vezes não sabe falar, não sabe se expressar, mas que tinha um coração voltado para o Senhor Espírito Santo. E é isso que a gente precisa ter, né? Cada um tem seu jeito, né? Cada um tem seu temperamento, mas o próprio Senhor Espírito Santo, ele trabalha no nosso temperamento, ele vai nos moldando, vai nos capacitando. Não sei se vai ter tempo de falar, mas se a gente olhar lá atrás, a gente viu um Paulo no início, um perseguidor de Cristo, e aí quando ele fica cego, Jesus transforma a vida dele, né? E ali ele se converte e ele passa a pregar o Evangelho. Então ele era aquele, eu imagino assim que Paulo era bem religioso no início, no sentido de ele pregava, ele cobrou o posicionamento de Pedro, né? Quando eles estavam reunidos, e aí Pedro, com os gentios ele era de uma forma, quando os judeus chegavam ele mudava o comportamento. Paulo repreendeu por isso, né? Mas depois, e aí mais tarde a gente vê Paulo criticando João Marcos, né? E Barnabé querendo carregar João Marcos junto, e Paulo não queria, isso causou uma divisão entre os dois, cada um foi para um canto. E lá na frente, já no final da sua vida, né, já um homem sábio, mais experiente, mais amoroso, você vê um Paulo pedindo a ajuda de João Marcos, porque ele era importante para o ministério. Eu tenho uma mensagem sobre isso daí, eu vou pregar ela. E
Aí você também vê o Pedro lá no início, um cara brutalhão, mais grossão, e lá na frente você vê ele pelas cartas, pelas suas epístolas, né? 1 Pedro, 2 Pedro, você vê que ele já era um homem mais amoroso. Você vê lá no início o João, o apóstolo João, um que falou para Jesus: Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo naquela vila? Aí você vê mais para frente considerado o apóstolo do amor, um homem que só fala de amor. Se você vê as epístolas dele, ele só fala de amor, o amor do Senhor Jesus. Então você vê a transformação que o Espírito Santo faz na vida de cada um, né? Uma outra passagem, né? Interessante, né? Havia um aleijado que estava à beira da Porta Formosa, né? E ele vivia um paradigma de que nunca ele poderia ser curado. Olha só que interessante, né? Mas quando Pedro olhou nos olhos dele, né? A Bíblia fala, fitou os olhos, né? A sua convicção em Jesus Cristo curou aquele homem, né? E em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, diz: Então afirmou-lhe Pedro: Eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, erga-te e anda. Então aquele aleijado vive um padrão que eu nunca mais vou andar. Mas de repente surge um Pedro, um homem que era conhecido ali, um cara grossão, né? Que queria se aparecer muitas vezes, que arrumava um cara mais sanguíneo assim, muito nervoso com as coisas. De repente ele pega na mão dele, olha nos olhos dele e fala: o que eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho dentro de mim eu vou te dar, em nome de Jesus. Levanta e anda. Naquele momento, né, o poder do Espírito Santo curou a vida daquele homem. E aquele homem foi curado, né, começou a andar e o nome do Senhor foi glorificado. Então, ou seja, quando a gente vivencia essa plenitude do Espírito Santo na nossa vida, então, ou seja, tudo é diferente, né? Então ele capacita a gente para aquilo que é necessário, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Eu gosto muito da uma passagem, né, que é em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, eu li ela aqui, ela diz assim: assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra. No versículo 33 diz: com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre eles. Então, esse mesmo poder que estava sobre eles lá, está sobre nós também. Basta a gente querer, basta a gente se colocar numa posição de querer ser um instrumento do Senhor, como bem lembrado ali do Ina, com humildade, né? Buscando dar o nosso melhor. Obviamente que cada um vai ser usado de uma forma. Aí cabe a cada um de nós buscarmos em Deus aquilo que Ele deseja para mim, né? Deus, ele usa o Douglas de um jeito, ali do Ina de outro, o Ezequiel de outro e eu de outro. Então cada um vai atuar de uma forma. Ninguém vai ser igual a ninguém. Mas a certeza que eu tenho é que o Espírito Santo, ele vai quebrar esses paradigmas que há em cada um de nós. Porque nós temos paradigmas, alguns padrões que estão dentro de nós, que muitas vezes nos impedem de dar um passo para cima, para frente. Assim como aquele cego que na cabeça dele, que era o que a humanidade dizia: olha, você nunca mais vai andar, você é aleijado. Só que de repente surge um Pedro na vida daquele homem e tudo muda, e Jesus cura. Às vezes tem pessoas que têm um paradigma na mente, às vezes ela tem um bloqueio na mente que impede ela de ir mais para frente. Então o Espírito, quando a pessoa se coloca numa posição de eu quero mais de Deus,
eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, o Espírito Santo faz um milagre na vida daquela pessoa. Um milagre naquela mente que está cauterizada, uma mente fechada para as coisas, né? Limitada. E assim, para tantas coisas, tantos problemas que a gente carrega. Às vezes pessoas carregam problemas aí desde o seu nascimento, problemas familiares que estão lá, guardados, não foram tratados. As pessoas se convertem, mas não querem converter esse tipo de problema. E o Espírito Santo sabe de tudo isso. Então, quando a pessoa se coloca naquela posição, Senhor, eu quero ser usado, então me ajuda a ser aquilo que o Senhor deseja ser. Eu me coloco diante do Senhor. E aí o Espírito Santo faz um milagre, ele quebra aquele paradigma e as cadeias se rompem, os limites se rompem e a pessoa começa a viver o melhor de Deus para a vida dela, né? Então, eu gosto bastante de falar do Espírito Santo, eu gosto bastante de pregar a vivência dele. Eu acho que a nossa vida depende muito desse relacionamento com ele, buscar nele, entendê-lo, ouvi-lo, né? Cada dia a gente vive uma experiência diferente. Então basta a gente querer, basta a gente ser que nem aquelas pessoas que nós lemos aqui, né? Do leproso, Senhor, se quiseres, podes me curar. Então, ou seja, partiu dele, a decisão dele, né? Ele precisa querer mudar. Nós precisamos querer mudar de situação, né? Às vezes as pessoas falam, minha vida nada dá certo. Não, dá certo. Basta você querer mudar, basta você se colocar, dar um passo à frente, né? Óbvio que existe o tempo de Deus, Deus ele trabalha de uma maneira diferente com cada um, mas Deus trabalha também com base naquilo que você faz, né? É que nem um emprego. Se eu não vou buscar, se eu não vou procurar um trabalho, se eu não me capacito para aquilo lá, não adianta eu querer que Deus coloque um emprego na minha mão, porque eu preciso estar preparado, né? Ele pode fazer um milagre? Ele pode, mas assim, ele vai trabalhar também com a nossa ação. O que é para ele fazer, ele faz, mas nós também temos que correr atrás, né? Então, isso para tudo na nossa vida, para tudo, né? Nós precisamos dar um passo à frente, né? Se eu quero, de repente, comprar uma casa, eu tenho um sonho de ter uma casa, eu preciso trabalhar, juntar dinheiro. Deus pode prover um milagre? Posso, mas eu preciso ter na minha mente que eu tenho que estabelecer um plano para guardar dinheiro. Pode demorar? Pode, mas Deus também pode fazer um milagre criando uma situação, melhorando o emprego, criando de repente alguma situação que te favoreça, mas você precisa dar o primeiro passo para isso. Deus espera isso de nós, né? Até hoje é aniversário do Pastor Jones, né, oficialmente. E eu tô terminando já, tá, gente? Eu mandei uma passagem para ele, e até que é aquela passagem em 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, quando Elias, ele é arrebatado, né? Ele é arrebatado. Vamos pegar lá rapidinho, 2 Reis, capítulo 10. Meu Deus do céu. Tá tudo bem aí? Tranquilo. 2 Reis, capítulo 10. Eu escutei alguém falando, meu Deus do céu, aí falou, tá tudo bem aí? Não, né? Aqui não vai ter, não. Essa coisa Acho que eu abri. O Ezequiel tava com áudio já. Tá tudo bem, Ezequiel. Ó, versículo 9 de 2 Reis, capítulo 2, diz assim: Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado de longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: Rogo-te como herança a porção dobrada de teu poder espiritual. Olha, ele queria a unção dobrada do que estava sobre a vida de Elias. Elias respondeu: Em verdade pediste algo muito difícil, todavia se me vires quando eu for levado da tua presença,
assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Então, ou seja, dependia de Eliseu tá ligado, tá ali com o olho na oportunidade, né? Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chama separou-os um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu fosses com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou no meio. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Então, ou seja, ele desejou, ele fitou os olhos em Elias. E aí, quando a capa caiu, ele pegou a capa e a unção dobrada veio sobre a vida dele. Então, ou seja, tudo aquilo que Elias tinha veio sobre ele em dobro. Por quê? Porque Eliseu estava atento à oportunidade. Ele deu um passo à frente. Se ele ficasse lá esperando de mão beijada, não aconteceria isso. Então isso fica de lição para nós, né? E nós temos aí no Novo Testamento vários exemplos. Aí eu citei do leproso, tem a mulher do fluxo de sangue. Então assim, precisa desejar, precisa querer, precisa ir atrás, precisa partir de nós, né? Amém, Ezequiel? Já tá bom, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Glória a Deus que... Amém, glória a Deus. Que a gente conversou aqui, esse estudo possa produzir frutos na vida de vocês, possa estimular vocês a buscarem, a quererem mais de Deus, em nome de Jesus. Eu queria orar aí por vocês antes da gente terminar. O Senhor pediu para mim orar por vocês. Amém. Eu vou orar. É o que eu falo, eu sigo o que Deus manda. Então eu queria pedir para vocês, assim, que vocês coloquem diante dele aquilo que vocês tanto desejam espiritualmente e que vocês estejam com o coração aberto para receber, né? Que realmente vocês produzam aí dentro de vocês esse desejo de querer receber dons espirituais, receber um ministério específico, que vocês façam igual essas pessoas que nós conversamos, né? Que estejam ali prontos para receber de Deus o seu poder, né? Imaginem vocês tocando na orla, né? Imaginem vocês caminhando e tocando na orla de Cristo. Quando vocês tocam ali na roupa dele, o poder vem sobre vocês, né? A gente precisa crer, né? É aquilo que eu falo. Precisa ter um passo de fé. E fé é isso. É acreditar quando ninguém acredita. É você voltar seu coração perante ele e falar: Senhor, eu desejo muito isso. Se for da tua vontade, derrama isso sobre minha vida. Ou derrama aquilo que o Senhor deseja sobre minha vida. Mas tem um coração desejoso, tá bom? Eu vou orar, tá? Pai, no nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, reunidos em teu nome, por tudo que o Senhor me inspirou a falar. E eu oro, Pai, nesse momento, pedindo a ti, Senhor, a tua capacitação sobrenatural, assim como aconteceu com os seus discípulos, que foram revestidos do teu poder, assim também como Paulo, quando orava, Pai, por imposição de mãos, o teu Espírito Santo era derramado e as pessoas passavam a falar em línguas estranhas.
Assim também, Senhor, como foi com Pedro e João, quando Pedro olha para aquele aleijado e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu te tenho eu te dou. E naquele momento aquele homem levantou, Pai, saiu de um estado onde todos já o condenavam a nunca mais andar, mas o Senhor usou Pedro para mudar tudo. E nesse momento, Pai, me coloco aqui como instrumento do Senhor. E eu oro a Ti, pedindo a Ti, em Teu nome, que aquilo que o Senhor me deu, Pai, o Senhor dê em dobro na vida dos Teus filhos. Que o poder do Senhor venha, passe sobre mim, Pai, atravesse essa conexão de internet. E vá agora, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, recebe, irmãos, recebe o poder do alto. Recebe o nome de Jesus. Recebe o poder do alto, Senhor. Flui do alto da cabeça às pontas dos pés. Flui o teu poder sobre a vida dos meus irmãos. E que eles, Pai, venham, Pai, a viver o sobrenatural do Senhor. Que a partir de hoje, Pai, o Senhor venha transformar a vida espiritual deles, Pai. Que eles venham vivenciar experiências sobrenaturais, experiências com sonhos, experiências com visões, Pai. Que eles sintam o que eu sinto, Pai, o poder elétrico do Senhor no meu corpo. Que eles venham testemunhar, Pai. Que eles venham testemunhar que nesse momento seus corações estejam voltados somente para Ti, Pai. E pela fé, Pai, eles possam receber do Senhor essa descarga de poder e que o Teu nome seja glorificado sobre a vida deles. É o que eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, pedindo a Ti, Pai, concede-nos um final de semana abençoado, um final de sábado abençoado, domingo abençoado, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém.